Oi, boa tarde, buenas tardes. Ai, gente, tô toda enrolada hoje. Peraí, segura. Tô toda enrolada hoje. Eu tô atrasada desde as 9 da manhã. Tô entrando no LinkedIn agora. Vamos lá. Vocês estão num lugar diferente hoje aqui, porque eu tô carregando meu celular. Ai, ficou com muita luz agora assim. Tô no LinkedIn? Acho que eu tô. Vamos lá, tô no Instagram certo, tô no LinkedIn, tô em todos os lugares que eu deveria estar. Vamos lá? Eu fiz ontem, de noite, as publicações do Instagram e pensei, amanhã de manhã eu faço as publicações dos eventos do LinkedIn, porque os eventos do LinkedIn só dá para botar ao vivo, não posso programar vocês entenderam, né? Não posso programar o evento. E daí eu pensei, já era madrugada. Eu pensei, não vou postar de madrugada. Aí deixei pra agora. Oi, Gus. Oi, Fábio. Gus, eu vi que me mandou um monte de mensagem de manhã, eu não olhei ainda, tá? Mas eu prometo que eu vou olhar. Pronto, tá. Tudo certo. Tô no LinkedIn, tô no Instagram. Vamos lá? Socorro, Deus. Recém terça-feira eu já tô nessa vibe. Mas é que ontem o dia arrancou meu couro aqui. Muito bem-vindos, pessoal do Instagram, pessoal do LinkedIn. Tô em vídeo, ao vivo, no Instagram e no LinkedIn. E gravada aqui no YouTube, youtube.com/marigaida, onde vocês encontram essa e as temporadas anteriores também, tá? Vamos lá? O que é o nosso assunto de hoje? Não sei também, deixa eu ver que eu não me lembro. Eu já fiz o roteiro aqui para 2 semanas e não olhei. 13 de janeiro, como conversar com inteligência artificial para obter resultados úteis. A gente vai fazer um Fundamentals essa semana, tá? Acho que é só essa semana, talvez a próxima também, mas acho que é essa semana mais. Não adianta a gente querer aplicar na nossa carreira inteligência artificial se a gente não sabe usar as ferramentas básicas, que inclusive são aquelas que eu falei para vocês ontem, que as empresas abriram o uso livre, sabe? De graça, para aproveitar. A gente aproveitou porque a gente usou de graça uma ferramenta avançada, que ajuda em performance, que ajuda em resultado, que ajuda às vezes até, no meu caso, eu uso muito para organizar minha cabeça, sabe? E beleza, então tem esse ponto, né, que a gente usou ali de graça e tal, treinando os modelos, e não tem como fazer uma aplicação para o trabalho, que já é um negócio mais sério, que às vezes pode até incorrer em custo, sem entender o básico, sem entender a lógica por trás de usar a inteligência artificial. Então é por isso que eu estou fazendo essa base de fundamentos, né? E depois a gente vai dizer exatamente para cada área. Para vendas, tu pode usar assim. Para jurídico, assado. Para marketing, tal. Entendeu? A gente vai para esse lugar. Vamos falar sobre codar com inteligência artificial. Eu não vou deixar nada de fora. Eu não tenho rabo preso com ninguém, com marca nenhuma, né, Gabi? Gabi, seja bem-vindo. Eu não tenho rabo preso com ninguém, eu não faço publi. Isso aqui não é minha profissão, não é minha fonte de renda. Então eu tenho a liberdade, que coisa maravilhosa, de falar o que eu quiser, tá? Então eu vou falar de tudo, eu vou falar das polêmicas. Pode codar com IA? Pode codar? Vamos falar, a gente vai falar, vamos chegar lá, tá? Então como é que a gente vai usar, como é que a gente vai conversar com a inteligência artificial para obter resultados úteis? Ontem eu compartilhei meus stories do Instagram, para quem tá no LinkedIn comigo, eu tô no Instagram também, mariana.gaida. Compartilhei com vocês nos stories um story do Eduardo Jobim, que ele é da área jurídica, um cargo, acho que ele tem um cargo público, pelo que eu entendi ali, e é um cara que lê bastante, faz umas reflexões, e ele falou assim, não tem esse papo de emburrecer. Ele falou desse jeito, mas eu estou traduzindo. Tradução livre. Não tem esse papo de emburrecer usando tecnologia, usando inteligência artificial. Porque tu precisa ter habilidades de comunicação
muito boas para tu dar um comando certo para inteligência artificial, que é isso aqui que a gente vai falar hoje. Oi, Gabi, feliz ano novo. Gabi falou feliz ano novo, Mari, desejo tudo de bom nesse ano, amamos você. Ai, Gabi, eu também te venero, te amo, te venero, adoro o teu trabalho. Um feliz ano novo para ti, Gabi. Então a gente tem que começar sabendo como falar. Índio, bem-vindo no Insta. A gente precisa saber como é que a gente vai falar com a inteligência artificial. Essa é a primeira coisa. Não dá para abrir o chat GPT e ficar olhando para a tela e esperar que o chat GPT saiba o que vocês querem. Tem que dizer. E tem que dizer bem dito. Bem dito. Ó, que é o que eu vou dar de dica hoje. Estruturar, em primeiro lugar, tem que estruturar pedidos claros, com contexto, objetivo, formato e critério de qualidade. Aí o que é o pulo do gato do treino da inteligência artificial que eu falei? Que nada mais é do que machine learning, aprendizagem de máquina. Quanto mais a gente ensinar a máquina, melhor fica. Semana passada deu um circutico aqui em mim, na quinta-feira. Eu tava cheia de problema, cheia de coisa e a cabeça cheia. E eu pensei assim, ó, eu preciso organizar minha cabeça. Eu fui lá no chat GPT e lancei lá. Ah, eu tô com uns problemas assim, ó. Em relação a tal coisa. Em relação a outra coisa, isso aqui. Aí dei todo o meu contexto de vida, tá? Peguei da minha vida inteira, tudo. Moradia, atividade física, carreira, relacionamento, tudo, eu botei tudo lá, tá? E não foi um exercício de terapia. Eu quero deixar isso bem claro. Não foi um exercício de terapia. Terapia eu faço na psicanálise com o Rafa Cardoso, quartas e sextas, maravilhoso, enfim, outro assunto. Aí eu falei isso e daí ele falou, eu falei assim, ó, qual que tu acha que devem ser meus próximos passos? Aí ele falou, ó, né, deu uma acolhida ali, achei meio humano, inclusive, fez um acolhimento no meu momento, no circutico. E ele falou, ó, tal coisa, por exemplo, será que tu não poderia fazer isso aqui, que eu já vi, ele não falou assim, que eu já vi tu falando sobre isso, mas isso era uma oportunidade que já estava num outro chat que eu já tinha feito com ele em outro dia. Então, como eu já tô há há vários anos, todos os anos do chat GPT, eu tô no chat GPT, usando o chat GPT e alimentando ele com coisas que eu faço no dia a dia, com perguntas, com dúvidas, com exames, interpretação de exames do meu filho, decisão sobre que serviço que eu contrato, esse ou aquele outro, e esse custa tanto, e o outro custa tanto, e a minha configuração financeira é essa, então o que tu acha? Como meu chat GPT já tem muito histórico meu, eu ensinei ele sobre a minha vida. Ele me conhece muito bem, porque eu ensinei ele sobre a minha vida. Isso é contexto. Então, ele vai ter a inteligência artificial que for. Eu tô falando do chat GPT aqui porque é o mais popular, né? Pode ser o Gemini, pode ser o Bardo, pode ser o DeepSeek. Daniel, seja bem-vindo. Bem-vindo aos seguidores. Yara, bom te ver aqui. Pode ser qualquer um, tá? Qualquer inteligência artificial. Estou falando do chat GPT porque é o mais popular, de mais fácil acesso, na minha opinião. Agora o Gemini também tá ali, né? Quanto mais contexto ele tiver sobre os teus projetos, a tua vida, os assuntos que tu trata com ele, melhor, de mais qualidade vão ser as respostas que ele vai te trazer. Então não esperem falar meia dúzia de coisa e achar que o chat vai entender. Não vai, tá? Não vai, gente. Não vai, o resultado vai ser ruim. Então tem que dar contexto, né? É o primeiro assunto, conecta elas, bem-vinda. É a primeira vez que eu vou falar sobre esse assunto com o chat GPT. O que eu vou dizer? Eu vou explicar. Quem é que eu sou, o que eu quero fazer, qual é o contexto, qual é o meu papel nesse contexto. Qual é a expectativa, para quem que eu vou entregar, qual é o público, qual é a audiência para quem eu vou entregar o resultado daquele exercício que eu estou fazendo com ele, tal, Magalhães, bem-vinda. Eu vou falar, o que mais? Quanto que custa, quanto que não custa, se for no caso de uma decisão de um fornecedor, quais são as opções,
quais são meus critérios, qual é o peso maior. Preço é importante para mim, mas o mais importante para mim é que tenha essa feature. Esse recurso aqui eu preciso que tenha nessa solução, por exemplo, que eu estou contratando. Entenderam? Eu quero uma tabela. No final, eu quero que tu me mostre uma tabela, porque eu vou apresentar isso pro meu chefe, para a gente tomar uma decisão aqui da contratação do fornecedor. Então me dá uma tabela. Ou não quero uma tabela, eu quero um e-mail que faça um resumo e que use o meu tom de voz, tá? Porque dependendo... E aí eu falo de novo, eu já tô ali há uns 2 anos, mais de 2 anos, 3 anos já eu acho, usando o mesmo login do ChatGPT. Então ele tem todas as minhas meus chats, as minhas conversas com ele historicamente estão gravados ali naquele login. O que isso significa? Ele já tem o contexto onde isso se encaixa e como que eu me comunico, como é que eu escrevo, quais são as palavras que eu uso, né? Eu sou gaúcha, eu falo teu, não falo seu. Eu falo tu, não falo você. Aí dependendo, que também às vezes eu acho que parece meio, não sei se vocês pensam assim, mas às vezes eu não falo tu, eu não falo teu, porque fica parecendo um pouco ostensivo, meio grosseria, sabe? Eu cuido muito isso. Eu fiz fono pra começar a gravar conteúdo, e eu falei, quem sabe eu tiro o sotaque, né? Eu fui com a fono, inclusive, com o objetivo de tirar o sotaque. Ela falou, Mari, teu sotaque é tua identidade, é super legal, né? E tudo mais. Segue com sotaque, não tem nenhum problema. Mas esse tom de voz, eu sou uma pessoa muito informal. Então, o meu é sempre pra fazer tal coisa, né? Isso é importante também pro chat. Porque senão vai dar na cara que não foram vocês que escreveram aquele e-mail. Às vezes eu tenho que mandar e-mail para alguma questão jurídica aqui da empresa, é a advogada que escreve o e-mail, né? Tá na cara que não fui eu que escrevi. Tá na cara que é a advogada. Porque o meu tom de voz, ele é totalmente informal, prático, direto ao ponto, objetivo, entendeu? Então, quando vocês forem fazer um pedido para o ChatGPT, ou inteligência artificial da preferência de vocês, contexto em primeiro lugar. Falem tudo que vocês acham que é importante, o que vocês também não acham que não é importante, vocês também vão colocar. Tudo que vocês puderem, tá? Às vezes vocês podem até abrir um chat, sempre no mesmo login, tá? Vocês vão abrir um chat que vocês vão escrever assim, ó. Eu vou escrever aqui um chat, vou escrever para você um chat, você, ChatGPT. Eu vou escrever para você umas informações que eu não vou usar agora, mas que futuramente eu preciso que você entenda esse contexto para se alimentar desse contexto para me ajudar com respostas em outras conversas que a gente venha a ter. Muito bom, tá? Muito bom. O Gabi falou, oxe, a gente adora o seu sotaque demais. Tem gente... Lá no sul, Gabi, tem uma rivalidade Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E Santa Catarina, principalmente Floripa ali, né? Eles odeiam gaúcho. Eu sofri muito com isso. E era início de carreira ainda, eu era júnior. E eu tinha um chefe lá que cagava na minha cabeça com os meus sotaques. Gente, acho que eu fiquei traumatizada. Mas tamo aí com o sotaque do jeito que... tá dando certo, né? O Daniel fala, Mariana, boa tarde. Então você quer dizer que cada login tem seu banco de dados? A IA não pode acessar um banco de dados geral? Não. Assim, Daniel, pode, né? Provavelmente eles fazem isso. O que eu tô alimentando o meu login, é claro que está sendo usado em outros lugares. Botou na rede, já era, tá? Como a gente ainda está na Web 2.0, a gente nunca foi para 3.0, que é Web 3 e blockchain, botou na rede, já era, não é mais conteúdo, aquela informação não é mais tua, né? Mas essa informação vai entrar no banco de dados anonimizada, em geral, tá? Informação assim, irrelevante, vai entrar num banco de dados anonimizada. Então, tu tem que estar logado no teu acesso, no teu e-mail, num e-mail único que tu use para o ChatGPT, para tu conseguir acessar.
O Thiago falou lá no LinkedIn que ele usa a versão gratuita e acabou limpando ele, porque tinha um aviso de espaço lotado, ele perdeu todo o histórico, se arrependeu. Quer investir depois na versão paga. Thiago, vale a pena, tá? Se é um negócio que tu vai usar assim, como eu, que uso todo santo dia, vale muito a pena. Que daí tu atalha a necessidade de tu ficar dando toda hora esse contexto. Já tá lá, já tá no histórico. O Gus falou, mais do que escrever, falar a voz mesmo com o chat GPT facilita bastante essa fluência. Excelente dica, Gus. Boa tarde, Fê. Seja bem-vindo no Insta. Excelente dica. Tem um recurso, eu não vou poder mostrar agora para vocês, que meu celular tá aqui na live, mas eu aqui no iPhone eu baixo assim, ó, eu arrasto o dedo para baixo e daí ele aparece lá aquela barrinha pra gente pesquisar os aplicativos. Rosana, que bom te ver aqui, que saudade, fazia tempo que eu não te via. Aparece lá pra te pesquisar os aplicativos, né? Aí se tu escrever chat, aí já aparece, né? Já aparece ele. E do lado aparece se tu quer abrir uma conversa de texto ou quer abrir uma conversa de áudio. Cara, o meu filho descobriu esse negócio. E o meu, ele tem um mocinho, assim, a voz, né? Um rapazinho, assim, um cara. E ele é bem simpático, sabe? Aí o Henrique abre pra falar com ele, pra perguntar qual é a bandeira. Eu comprei deixa eu mostrar um negócio pra vocês legal aqui, ó. Pra quem tem filho. Ó, eu comprei uns joguinhos pra ele. Ai, meu filho é bem nerdzinho, gente. Das bandeiras são cards, flashcards das bandeiras, tá? Por enquanto eu comprei Europa e América e Oceania, mas tem outros, tá? Não é super barato, é do pessoal da Supermente, @Supermente no Instagram. Bem legal. Aí tem as bandeirinhas do país, aí eu fico jogando com ele, né? Eu mostro a bandeira e eu falo, que país que é esse? Ó, aqui é Bulgária, eu não sei. Eu não sou boa de bandeira, mas eu confio no meu filho pra ele ser essa pessoa. Sei lá também, né, se precisa. Meio Sheldon do Big Bang Theory. Aí ele abre o chat GPT e fala assim, ó, chat, qual é a bandeira que é amarela, vermelha e preta? Daí o chat vê que é ele, por causa da voz, e fala, oi Henrique, que bom falar com você de novo, tal e tal. Aí ele fala, ó, tem a bandeira de tal, tal e tal país que é vermelha, preta e amarela. Qual que você... Daí ele explica lá e tal. Ah, e o Henrique fica batendo papo com ele. Gente, é isso, tá? É isso. O que é esse papo de... Ah, porque a geração Z... Eu sou muito... Ai, gente, eu queria tocar uma bomba em quem... Calma, que terça-feira eu sou uma mulher adulta. Mas eu queria tocar uma bomba em quem começou esse rumor de que a geração Z é só coisa ruim. Coisa ruim é a gente que trabalha que nem uns cachorros e acha normal trabalhar que nem uns cachorros, que cachorro nem trabalha, né? Mas trabalhar que nem uns condenados, também não trabalha, então não tá valendo. Mas trabalhar muito pra ganhar pouco e dar ciricutico e dar burnout, e a gente acha isso bonito. Ai, mas é que eu tô sendo o favorito do meu chefe. Ai, saco isso. Geração Z exige boas condições de trabalho. Eles estão certos, é a gente que tá errado. Aí vocês ficam falando que geração Z é preguiçoso, não trabalha direito, não sei o quê. Não! É a gente que trabalha demais. É a gente que é muito submisso. É a gente que fica acatando condições de trabalho absurdas. É a gente que tá errado. Mas o assunto nem era esse. O assunto é... Essa é uma geração nativa digital. O que é a pessoa que é nativa digital? É super natural pro meu filho pegar o meu celular, abrir o microfonezinho do chat GPT e falar com o chat GPT. E aí vocês, uns marmanjos, ai, não sei se eu vou fazer, ai, não sei se eu não sei como abrir, eu não sei se eu falo isso, eu não sei se eu falo aquilo. O nativo digital, ele tem facilidade com as ferramentas digitais, porque que nem criança, não tem medo. Eles não têm medo de nada. Eles não querem saber o que vai acontecer. E assim, gente, honestamente, claro, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente na empresa,
com compartilhar informações privilegiadas sobre o negócio da empresa num repositório que, como foi ali o Daniel falou, a IA tem sim acesso a um banco de dados geral. Então, daqui a pouco tu tá botando uma informação estratégica sobre a empresa no ChatGPT, um concorrente vai lá, pesquisa e encontra essa informação. Não vai estar escrito lá, foi a Mari Gaida que me disse isso num outro chat. Não vai estar escrito. Mas, vocês entenderam? É vazamento de dados, né? O Adriano falou que tem usado o ChatGPT para treinar conversação em inglês, achou muito bom. Maravilhoso, Adriano. É isso. O Gabi falou que anda usando muito Humanus AI. Foi comprado recentemente pela Meta. É uma IA que faz tudo. Poderosa, detalhada e muito importante. Ó, mais uma dica. Manus, com U no final, .ai. Dica do Gabi. Dica do Gabi é dica de ouro. Então, sugiro que vocês vão atrás. J, Andarilho das Estrelas, sejam bem-vindos no Instagram. É isso que o nativo digital é, gente. E é por isso que a geração tá na frente de quem não... É essas aí as pessoas de quem vocês têm que ter medo. Não é a pessoa que tem o cargo e que tá acima de ti e que vai arrancar a tua alma. Tá? Não é. É o fulaninho lá que tu tá cagando na cabeça que é um moleque, porque é jovenzinho, que é geração Z, das 6 horas o cara vai embora. E o que esse cara deveria fazer? Ficar trabalhando que nem bicho ali pra mostrar que tá motivado, que tá engajado? Ser o último a sair do escritório depois que o chefe já foi embora 2 horas antes? A gente tá errado. Mas beleza. É recém terça-feira, eu não vou me estressar, porque eu tenho a semana inteira pra me estressar, tem um monte de motivo pra me estressar ainda essa semana. Então, pedidos claros com contexto, objetivo, formato e critério de qualidade. O que eu considero uma boa resposta? Eu tenho que falar para ele. A minha expectativa com essa conversa é que você me entregue a planilha com a análise das informações que eu te dei, os comentários e um script de como é que eu vou apresentar isso para a pessoa que eu vou apresentar. E isso eu vou considerar um bom trabalho. Uma vez eu fui num evento da Startse que nem estava tão bom o evento, honestamente. Eu esperava mais. Mas, porque eu tô sendo escrota, porque na verdade acho que eles nivelaram o conhecimento mais para baixo e eu já tava mais acima e eu achei que ia ter coisa mais para cima, mas não tinha muitas. Mas tinha uma que eu gostei muito, que eu acho que foi inclusive com o cara que é um dos principais sócios da Startse, eu sempre esqueço o nome dele. Ele aparece em várias peças de propaganda deles e tal. E ele falou assim, experimenta falar no prompt. Tu escreveu ali, eu quero uma análise assim, não sei o que. Faça algo que você nunca fez. Gente, bem legal, tá? Nesses 3 anos já que eu tô produzindo conteúdo, agora vai fazer em fevereiro ou março, várias coisas que eu produzi para vocês foi nesse esquema. ChatGPT, quero falar sobre tal assunto e tô pensando nessa estratégia aqui de formato do conteúdo e eu quero e a minha opinião é essa aqui. Faça algo que você nunca fez e me dê uma sugestão de postagem. E um monte de coisa legal apareceu. O Adriano falou que já trabalhou em agência, que quando dava 18 horas todo mundo ficava olhando um pro outro pra ver quem é que criava coragem pra ir embora. Aí todo mundo acabava ficando até pelo menos 7h30. Ai, gente, agência, Adriano, pra mim como é que tem? Tem uma palavra pra isso. É similar a trabalho escravo, tá? Agência não tem... É gourmet trabalhar em agência, né? Porque parece ser tudo muito ego, assim, né? Parece ser tudo muito bonito, colorido. As agências, em geral, visualmente são muito bonitas, os escritórios, o posicionamento do mercado. Mas trabalhar lá dentro... Segue, boa tarde, tudo bem? Segue, eu tô com uma oportunidade que eu quase te chamei. Mas é Brasil.
Mas eu pensei em ti ontem, tá? Transmissão de pensamento. Bom te ver aqui, seja bem-vindo. Anyways, beleza. Estruturar os pedidos claros. Segundo ponto, criar prompts reutilizáveis para tarefas recorrentes do seu trabalho. Segurem essa. Eu fiz um artigo na semana passada na minha newsletter, RH para startups e tecnologia. E Segue, fica a dica, tá? Se tu tiver vontade, curiosidade, me chama. Se tiver gente pra indicar, me chama também. Valeu. Eu fiz um post dizendo que o RH não pode... o Adriano falou, trabalho análogo à escravidão gourmet, né? É isso aí, análogo, era essa palavra mesmo, Adriano, obrigado. Eu falei pra vocês que não pode o RH usar job description pra usar o ChatGPT para fazer job description. Mas dá para usar. Só que tem que fazer alinhamento com o gestor antes. Aí o RH vai marcar com o gestor. Aí o gestor vai dizer, eu quero um fulano assim, assado, de tal mercado, que faça isso, que faça aquilo, que já tenha tido experiência assim, que seja um cara assado, seja bom de liderança, mas também seja humilde, bota a mão na massa. Aí eu vou escrever tudo isso. Aí eu vou entrar lá no ChatGPT. E daí eu tenho notas aqui no meu computador. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu virar aqui, ó. Vou mostrar pro pessoal do Instagram, tá? Quem tá no LinkedIn não vai ver. Ó, eu tenho aqui um prompt, ó. Prompt ChatGPT para Job Descriptions. Que tem ponto a ponto o que eu escrevo pro chat pra ele... Guto, Marux, bem-vindos. Tem ponto a ponto do que eu preciso que o chat me dê para eu encaixar no modelo que eu já uso para toda a empresa. Então, assim, ó, eu boto assim, ó, de acordo com essas referências, que são as anotações da reunião que eu fiz de alinhamento com o gestor, em uma frase, qual é a atividade principal? Aí ele me dá a atividade principal, copio, colo lá. Me indique as 8 principais responsabilidades do cargo com um título e a descrição da atividade. Ele vai lá me dar, eu vou lá, copio e colo. Eu nem precisaria mais copiar e colar. Se eu jogar, que 2 anos atrás eu precisava. Agora, se eu jogar o template do documento lá dentro, ele já bota dentro do template do documento para mim. Para vocês verem como as coisas estão evoluindo. E como ele já está fazendo isso há muito tempo, porque como eu uso pago, diferente do... Quem é que falou que deletou o histórico? Acho que foi lá no... Foi o Thiago que falou lá no LinkedIn que deletou o histórico. Como o meu tá pago e já estou usando há muito tempo, quando eu peço uma coisa, ele já me diz... Aí eu falo assim, ó, em uma frase com a atividade principal. Aí ele me dá a atividade principal. Aí ele já oferece. Você quer que eu já te dê as 8 principais responsabilidades do cargo com um título e a descrição da atividade? Entenderam? Então, vocês podem ter prompts que vocês vão usar sempre o mesmo prompt para manter padrões, padronização de, por exemplo, templates de documentos, como foi o que eu falei para vocês que eu tenho aqui. Funciona muito bem. Crie prompts reutilizáveis para tarefas recorrentes do seu trabalho. Terceira dica pra gente encerrar, que eu tô tagarela hoje. Eu tomei café antes de... Eu acabei de tomar café de manhã, gente, de tão maluca que eu tô atrasada que eu tô hoje. Eu tomei café e fiquei acelerada. Terceira dica pra gente encerrar. Testar variações do mesmo... O que deve ser feito para conversar com a IA? Testar variações do mesmo pedido para comparar a qualidade de resposta. Talvez já tenha acontecido com vocês, não sei se vocês já viveram isso, que às vezes tu pede um negócio e daí ele te dá a resposta e fica 2 quadros assim, ó, opção 1 e opção 2. E daí tu analisa e tu vê qual que é a melhor e tu escolhe e daí ele manda. Já aconteceu isso com vocês? E às vezes ele já faz isso automático, porque às vezes até acho que ele tá meio em dúvida, mas às vezes tu pode dizer assim, ó, ele te deu uma resposta e tu olha e pensa, mas não era bem isso que eu queria dizer. Deixa eu pensar, a última vez que eu tive uma situação dessa, que eu fiquei indo e voltando, foi algum anúncio de alguma coisa, ou anúncio de número de seguidores, ou de alguma certificação aí que eu recebi, um selo, não me lembro o que foi. Que eu fiz o texto do meu jeito, assim, eu sou meio ruim de vírgula. Aí às vezes eu peço pra ele me corrigir a pontuação e tal. Eu boto vírgula demais. Aí eu pedi pra ele coisar,
Aí eu não gostei. Aí eu falei, gostei dessa e dessa parte, mas essa parte não. Refaça, mantendo as partes que eu gostei e uma nova versão dessa aqui. Aí eu fui. Então é importante vocês dizerem para ele, mantenha a anterior e me dê uma nova. E aí vocês podem inclusive copiar e colar trechos da versão anterior e botar na nova. Isso aqui eu gostei, isso aqui não. Adapte. Entenderam? Vocês têm que ser claros, vocês têm que orientar a máquina para ela fazer o que ela tem que fazer. Beleza? Então, como é que vai conversar com a IA para obter resultados úteis? Estruturar pedidos claros, dar contexto, objetivo, formato, critério de qualidade. Quanto mais informação, melhor. Se puder usar o mesmo login, ainda melhor. Criar prompts reutilizáveis. Eu salvo no bloco de notas. Mas eu acho que daqui a pouco a gente vai ver recurso de template dentro do ChatGPT. Tipo assim, eu sempre crio, no meu caso aqui, por exemplo, Job Description. Então vai ter um recurso lá que o nome dele vai ser Job Description. E daí, entenderam? Eu vou clicar lá e vou botar o que eu quero. Agora eu quero fazer para uma vaga de vendas aqui. Aí ele vai lá e me dá um negócio pronto. Vai ter. Gente, tá recém começando, tá? E para acabar, testar variações do mesmo pedido para comparar a qualidade de respostas e aí ir extraindo o que tu gosta mais e o que tu não gostou tanto. E tem que avisar ele, tá? Isso aqui eu gostei, vou usar. Essa parte aqui eu não gostei, eu não vou usar. Porque daí ele já sabe que na próxima vez ele não vai te sugerir aquilo ali que ele tinha feito antes. Tem que falar. Aí teve uma polêmica esses dias de se podia dar bom dia, boa tarde, boa noite, se podia agradecer ou coisa, da Lagnol, bem-vindo, e que estava gastando mais água nos data centers e energia quando falava que gente, a gente é melhor do que isso. A gente é melhor do que isso. Parem de acreditar em discussão de canudo de plástico e canudo de papel. Parem de acreditar em discussão de bom dia, boa tarde, boa noite no chat. Isso é cortina de fumaça. Tá, eu já me estressei demais hoje com outros assuntos, eu não vou me estressar com esse, amanhã a gente se estressa junto, tá? Chega? Chega que eu ainda tem outra coisa pra fazer. O que a gente vai falar amanhã? Como organizar o conhecimento com o apoio da inteligência artificial. Amanhã eu vou contar para vocês sobre o Notion, tá? Quem nunca trabalhou com Notion, quer saber mais do Notion, venha. Quem já trabalhou com Notion, gosta do Notion, venha também para me ajudar, porque eu não sei tudo, né? E tô longe disso. E quero agradecer pela presença de vocês, pelos comentários. Eu adoro quando vocês estão aqui comentando e trazendo coisas. Como sempre, foi um prazer imenso estar com vocês. A gente se vê amanhã 1h da tarde para seguir na nossa 20ª temporada. Muito obrigada, gente. Valeu!